Oi pessoal do segundo ano, então uma aula aqui para falar sobre a distribuição eletrônica, né? Então bora pegar alguns exemplos. A distribuição eletrônica do lítio, já que ele tem 3 elétrons, seria K2L1. Se você abrir aqui, você vai ver que é K2L1. Se a gente for pegar o sódio, a gente vê que são 3 níveis. Então a gente vai chegar no M, né? Então é K2, L8, M1. Do potássio, bora verificar antes, né? O sódio, K2, L8, M1. Se a gente pegar o potássio, o nível aqui é o 4, né? Então CK2, L8, M8, 4, 1. Então K2, L8, M8, N1. O que acontece? Acontece o seguinte: não pode ter 9 elétrons na M, só pode ter no máximo 8. Por isso que o 1 elétron que sobrou vai acabar para o nível N, tá certo? Então, se você for parar para perceber, o vídeo é 37. Então fica lá vocês fazendo o cálculo, né? Então se a gente já tem 19 no potássio, né? Sobra quanto? 37 menos 19 vai dar 16, né? Então a gente vai ter que passar mais 16 elétrons aqui. Então ficaria K2, L8, M18, N8, O1. Bora verificar. K2, L8, M18, N8, O1. Então tá de acordo com o que a gente previu. Então, a distribuição eletrônica é você pegar todos esses elétrons aí e distribuir nesses níveis aí. Então, se você for ver esses primeiros aqui em vermelho, eles sempre devem ter um elétron na última camada. Os de azulzinho, eles sempre devem ter 2 elétrons na última camada. Então M2, o cálcio vai ter N2, o estrôncio vai ter O2 e ela vai. Boro, né? São 3 elétrons na última camada. Então L3, alumínio vai ter 3 elétrons na última camada. M3, galho vai ter 3 elétrons na última camada. N3. Então, se for parar para perceber, de um elemento para o outro, o que muda é que o 3 passa para o próximo nível, tá certo? Então tem um índio aqui, o vai para o O e lá vai. O carbono é 4 elétrons na última camada. Então K2L4. O silício vai ter 4 elétrons na última camada. Então K2L8M4. E o germânio, né? Você vai ver que também vai ter 4 elétrons na última camada. K2L8M18N4. Então perceba aí que cada elemento químico deve seguir, né? Tem uma quantidade de distribuição bem fácil, né? A maioria deles são bem fáceis, outros é um pouco mais complicados. Então o nitrogênio ele vai ter 5 elétrons na última camada. E todos abaixo deles também vai ter 5 elétrons na última camada. Então, do nitrogênio para o fósforo, o 5 foi para o M, né? Do fósforo para o arsênio, foi 5 para o N. E o arsênio foi 5 para o N. Arsênio e o fósforo. O fósforo é M e o arsênio N. Então perceba aí. O oxigênio ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então K2L6.
E todos abaixo deles também vai ter 6 elétrons na última camada. K2L8M6. O selênio vai ter K2L8M18N6. Então, todos abaixo do oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada. O flúor, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Então, K2L7. O cloro vai ter 7 elétrons na última camada, M7 também. Já a família dos gases nobres, o L é o único que tem 2 elétrons na última camada. Mas os demais vão ter 8 elétrons na última camada. Então, K2L8, neônio, K2L8. Vou repetir, né? O argônio é K2L8M8. O criptônio K2L8M18N8. Então, perceba aí, né? Já tinha falado do criptônio. Xenônio K2L8M18N18O8. Então, aí está a distribuição eletrônica deles, tá certo? Se for parar para analisar cada um desses metais aqui do centro, eles podem ter umas mudançazinhas. Por exemplo, o cobre, e a maioria deles deve ter, né, se você for parar para perceber, 2 elétrons na última camada. Então, porque eles vêm depois dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, vermelho e azul, né? E alguns deles acabam retirando o elétron da última camada para completar um nível anterior, no caso os metais nobres, né? Então aqui acontece, né? Eles tiram um elétron da camada N para ir para a camada M e aí completar os 18 da camada anterior. É o caso do cobre, da prata, eles também tiram um elétron do último nível para botar na anterior. O ouro também. Então acontece isso aqui. Aí a ideia de vocês tentarem aqui, por exemplo, esse metal rondônio, ele tem uma mudançazinha, né? Tira um elétron da última camada. Tem alguns metais que tem algumas coisas desse tipo. Então a ideia é vocês irem tentando, né? Pegar número de elementos. A maioria são 2 elétrons na última camada. Só tem algumas exceções que vocês vão ter que ter cuidado, tá certo? Mas fora isso, botando 2 elétrons na última camada, vocês vão preenchendo a camada anterior depois. Por isso que, por exemplo, se tiver com titânio, por exemplo, titânio, você não pode ter acima de 8 na última camada. Então do M você passa 2 para o N. Quando você passar o 2 para o N, você preenche o M até o 18, tá certo? Você preenche e você vê que dele o vanádio aumenta 1 na M, não na N, né? Então entra na camada interna. O cromo, né? Vai entrar na camada interna também. E além de entrar na camada interna, ele vai retirar um elétron da última camada. Aí tem o manganês, né? Entre outros. E o ferro. E aí você vai preenchendo até dar 18. O que acontece com essas exceções que eu falei, que o último nível não tem 2 elétrons desses metais de transição, é porque às vezes eles tiram os elétrons da última camada para preencher orbitais internos. Então tem alguns metais aí que fazem isso para ter mais estabilidade. Eles ganham muita estabilidade, ou preencher 3 ou preencher 6 no nível D. Então, se vocês forem parar para perceber, cadê o nióbio, né? Se olhar a distribuição eletrônica através de Linus Pauling, você percebe aqui, né, que tem uma distribuição. Eles às vezes retiram do nível mais externo, que é o 5S1, o subnível mais externo, desculpa, o 5S1, para deixar esse elétron no D. Então 4D4.
Então, para eles será mais estável, né? Isso. Então, segue aí a aula da semana de distribuição eletrônica.